Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia, é muito bom estar novamente nesse canal falando da Palavra de Deus. Eu espero que você tenha passado uma noite agradável, de descanso, eu espero que esteja tudo bem com você. E nessa manhã nós vamos meditar num texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Mateus 28, 18, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, ó Pai, por termos vivido tempos onde o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Ajuda-nos a enxergarmos, ó Pai, aquilo que ainda nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Ajuda-nos a enxergarmos com olhos espirituais, ó Pai. Que o Teu Espírito nos guie, que o Teu Espírito nos direcione e que a Tua palavra hoje seja para nós, Senhor, o nosso alimento, que seja para nós o nosso socorro no meio da angústia e no meio, Senhor, de tristeza. Que o Senhor seja a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que eu penso ao ler esse texto, e depois vem com os seus próprios olhos o que Jesus fez. Aqui a gente olha para esse texto no versículo 18 e a gente vê que esse texto ele é algo que foi um encontro que Jesus teve com os discípulos logo após a ressurreição de Jesus. E o que me espanta nesse texto em específico, no versículo 17, o que antecede esse texto, que mesmo depois que as pessoas viram Jesus, depois de ter sido crucificado, numa morte horrenda, onde ele sofreu pelas nossas dores, onde ele foi brutalmente ali em praça pública, foi torturado, e após a sua morte, ele foi levado a esse sepulcro, esse túmulo, e já no outro dia, pela manhã, as mulheres foram até lá encontrar e cuidar do corpo de Jesus e não o encontraram mais lá. Esse texto que nós lemos, ele vem logo após esse relato mesmo da ressurreição de Jesus. E Jesus começa então a aparecer para os discípulos, para as pessoas que estavam lá vivendo esse tempo lá com ele. E o interessante é que se você olhar no texto, mesmo no versículo 17, depois de tudo isso, viram Jesus morrer, viram Jesus já ressurreto. E olha o que diz o versículo 17. Do texto que nós lemos o 18, mas olha o 17. Quando o viram, as pessoas o adoraram. E alguns deles, porém, duvidaram. Irmãos, o que eu tenho pensado nesses dias, e eu queria ter uma resposta de fato para poder dar a todos vocês que estão me ouvindo hoje, qual que é a resposta? O que eu, como pastor, como servo do Senhor, poderia dizer para você hoje, para que você ouvisse de uma vez definitivamente que o Senhor está no controle de todas as coisas e tem cuidado de todas as coisas, e você não precisasse mais de nenhuma outra palavra para que você cresça nisso que eu estou dizendo. Eu acho que é uma pretensão muito grande da minha parte ter uma palavra dessa para você. Porque eu olho para aqui, para um tempo onde as pessoas viram Jesus morrer e viram Jesus depois ressurreto e mesmo assim ainda duvidaram. Mas a palavra que eu trago para você nessa manhã é que eu quero que você entenda que ao passar por esse período que nós estamos passando, nós precisamos ouvir, então, a voz do Senhor, a resposta que nós vemos que Jesus dá a eles logo após no versículo 18. O que diz no versículo 18? Diz assim, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu li isso numa mensagem do pastor Hernando Dias Lopes, que diz assim, que não há lixo no reino de Deus. E se você meditar nisso comigo que eu estou dizendo agora, você vai conseguir entender isso que eu estou dizendo. Não há lixo no reino de Deus. Não há vida irrecuperável para Deus. Não há casos perdidos para Jesus. Nós sim falamos que agora não tem mais jeito.
Agora eu perdi o emprego, agora a quarentena vai se estender, o que vai ser dos comerciantes, o que vão ser das pessoas, o que vão ser dos enfermos, o que vão ser daqueles que vão ser acometidos por este vírus, o que vai ser da nossa igreja, o que vai ser da minha família. Nós sim falamos isso, nós sim pensamos dessa maneira, mas Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus é um poder delegado pelo Pai. Deus deu essa autoridade a Jesus. Ele liberta os encarcerados, ele levanta os prostrados e ele restaura os caídos. Irmão, se a tua esperança nesse momento está prostrada, se a tua esperança nesse momento está caída, se a tua esperança e se aquilo que você tem pensado nesses dias são somente pensamentos de derrota, eu tenho uma palavra para você nessa manhã. E eu vou chamar hoje duas pessoas para me ajudar a contar uma história. Pode entrar. Olá, pessoal, tudo bem? Fala, galera! Fala, galera! Olha aqui, tem Wesley, Thalita. Wesley, fala pra mim a história que nós vamos contar e o que se passa nessa história. Vai lá. A história vai ser o endemoniado gadareno. Então vai lá, me diz aí, lê esse texto que você tem e eu vou fazer algumas perguntas e você vai me responder. Tá. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ou seja, responde uma pergunta, Wesley. Como Jesus encontrou esse homem? Como ele estava? Olha lá para os irmãos e fala. Ele estava sem roupa e não morava em casas, mas sim em sepulcros ou cemitérios. Ele morava no cemitério. Então ele estava nu, morava no cemitério. A Bíblia diz que ele ficava gritando no cemitério lá. Sim. E tinha uma outra coisa com ele. O que ele estava cheio do quê? Ele estava cheio de demônio. Estava possesso de demônios. Thalita, responde para o pessoal que está ali, os irmãos da igreja, essa pergunta que eu vou te fazer. O que a família dele fez por ele? Nada, mandou ele embora. Mandou ele embora de casa. Tá. E aí, quando a pessoa é mandada embora de casa, tem um poder público, tem os governantes. O que a sociedade, o governo público, os governantes fizeram por ele? Acorrentaram ele. Então, a família disse que não tinha mais jeito. E para os governantes também o único jeito seria ali, a sociedade, acorrentar ele. Então, a Bíblia fala que, mesmo ele acorrentado, o que acontecia? Que ele fazia? Que ele quebrava as algemas? As algemas não prendiam ele. E quebravam por quê? Porque eu perguntei pro Wesley o que ele estava cheio do quê mesmo? O que ele estava cheio? De demônios. Estava cheio de demônio. Tá. Se eu perguntar para os dois agora, olhando lá para os irmãos da igreja, respondam para mim. Se essa história, ela terminasse aí, sem a chegada de Jesus nesse lugar, qual seria o fim desse homem aí? Ele não ia ter mais salvação. O que ia acontecer com esse homem sem Jesus, Thalita? Ele ia morrer, não ia ter mais nada. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É o típico caso que a gente fala assim, para esse aí não tem mais jeito. É o típico caso que a gente fala, agora não tem mais jeito. E você hoje pode estar nessa situação também. Você pode estar olhando para a tua despensa e falando, agora não tem mais jeito, acabou a comida. Você pode estar olhando para a sua conta no banco e falar, agora não tem mais jeito, acabou o dinheiro. Você pode estar olhando para a tua saúde e falar, agora não tem mais jeito, acabou, né? Mas o acabou, ele só existe enquanto Jesus não está. Porque quando Jesus não está, lembra da frase que eu falei para vocês? No reino dos céus, lá no reino dos céus, não há lixo. Ou seja, nada é descartado. Nada não presta mais. Para Jesus e para o Senhor, tudo é possível. Tudo acontece. Então a gente vê assim que na história, quando Jesus chega, esse homem, ele é liberto dos demônios, ele é liberto das algemas, Jesus coloca nele uma nova roupa, ele é vestido, e ele queria seguir Jesus. Sabe o que Jesus fala para ele? Ele fala assim, não, volta lá para os seus. Ou seja, Jesus fala, volta lá para a tua família. E volta lá para a sociedade e mostra o que eu fiz por você. Ou seja, além de Jesus trazer a cura, o milagre e resolver o problema de fato daquele homem,
Jesus ainda diz para ele assim, ó, volta lá para os seus e mostra e fala para eles quem fez isso com você. Quem fez aquilo com ele? O diabo Acabou com a vida dele. E o que Jesus fez por ele? o libertou. Trouxe uma nova vida, não foi, Thalita? Foi. É uma outra pessoa. E ele voltou para os seus, voltou para sua casa, voltou para a sociedade e sendo testemunha daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus foi ao encontro desse homem, libertou esse homem, salvou esse homem e mandou ele de volta para a casa dele, mandou ele para a sociedade de volta. Virou missionário lá. Ou seja, irmãos, eu posso dizer para você nessa manhã que não há vida irrecuperável, não há causa perdida quando nós colocamos os pés de Jesus. Ele também liberta, ele também perdoa, ele usa a sua vida para que você hoje tenha essa vida. Lembre-se, não há nada que ele não faça, porque o versículo 18 que nós lemos diz assim, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, os dois, junto comigo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, irmãos, que Jesus tem um controle de todas as coisas, seja na situação que você está passando, porque ele tem um controle no céu e na terra de tudo. Creia somente. Jesus está pronto para te abençoar. Ele tem nas mãos dele a resposta das suas dúvidas, a resposta dos seus questionamentos. Muito obrigado por você nos ouvir nessa manhã. Que você tenha um dia abençoado. Mas eles precisam fazer alguma coisa antes de encerrar o vídeo, né? Antes de acabar esse vídeo, vocês têm que ir aí embaixo, se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Também compartilhe para seus Não amigos. esqueça de compartilhar, hein? Isso, compartilhe o vídeo, faz tudo isso que eles falaram, né? E Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau! Tchau.